Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés nos deu esta prescrição. Se morreu o irmão de alguém e deixar esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se, morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos nos céus. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés? Na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom que a gente está aqui para viver a ressurreição, a vida eterna, a vida em Deus. Então a gente está preparando, por isso que quanto mais eu vivo a minha vida em Deus, na minha dignidade, né, cada um de nós, de pai, de mãe, de filhos, já sabendo que na vida futura nós seremos como anjos, né? Nós não vamos casar mais, nem dar em casamento. Acabou, viu, gente? É só aqui. Então não fica pensando que você vai voltar aqui e casar de novo, não. Esquece isso aí, viu? Isso aí é para quem acredita na reencarnação, não na ressurreição, tá bom? Para quem não acredita em Deus e nem em Cristo. Cristo está falando da ressurreição. Uma vida única, só uma. Essa é a preciosa. Por isso que cada dia a gente tem que viver essa preciosidade da nossa vida com riqueza, com largueza, com amor, aproveitando cada instante, porque a vida é passageira, né? Daqui uns dias a gente vai deixar esse mundo e aí vai começar outra história, né? Uma outra história. Ah, eu vou ver meu pai. Tá, você vai ver teu pai, vai ver tua mãe, vai ver Jesus, vai ver Nossa Senhora, vai ver os santos e santas de Deus, né? Podemos contemplar Deus face a face, né? Depende de cada um de nós. Então, Jesus está nos preparando para viver o céu. E aí a gente vai colocar cada dia mais esta prática da nossa vida para o céu. Então, não perca tempo com briga, com confusão, com misérias, com discussão, com isso ou com aquilo, né? Tudo é passageiro, viu? Saiba aproveitar os tempos. Não gaste a vida com os pecados desse mundo, porque ele vai te matar, né? Ele vai te dilacerar. Nós estamos vendo hoje essa história da primeira leitura, né? Mostrando quando a gente está numa vida que a gente se torna longe de Deus. Então, a primeira história é de Tobit, o pai de Tobias, que ficou cego por uma situação de que ele foi dormir num lugar e caiu
as fezes da andorinha caiu nos seus olhos, né? E cegou ele. É uma fatalidade que ele foi dormir num lugar que tinha andorinhas e elas fazem as suas... acabaram defecando nos seus olhos, né? E ele acabou ficando cego. Antes ele era um homem alegre, caridoso, prestativo, serviçal, que dava esmola, que enterrava os que estavam julgados nas praças, e era proibido, porque ele estava morando na Síria. E lá, se pegasse alguém enterrando alguma pessoa que tinha sido morto, ele também sofreria punição, mas ele enterrava os mortos, ele se colocava a serviço de todo mundo, ele repartia as suas necessidades, dava esmola, ajudava as pessoas que eram necessitadas. Então, era um homem que vivia uma alegria no céu. Quando ele ficou cego, entrou a tristeza no coração. Por quê? Porque muita gente acha que Deus está punindo ele por algum pecado. Eu estou sofrendo porque Deus está me punindo, porque eu errei, porque eu pequei. Não. Deus não está aqui. A punição nossa foi lá, ó, na cruz de Cristo, aquela ali. Você não está sofrendo. Nós sofremos por causa dos nossos pecados. Não porque Deus está me punindo. O pecado que me faz sofrer. Ele me faz sofrer. Ele vai dilacerando minha vida. Mas Deus não está te punindo. Deus não está lá no céu, olhando e falando, olha, agora aquela andorinha vai fazer cocô no olho daquela pessoa. Deus não vai fazer isso, não. Né? Aconteceu, mas a pessoa, às vezes, fica se culpando, achando que toda a desgraça que está acontecendo na casa dela, na sua família, é porque Deus está punindo ela por causa de alguma coisa. Não, Deus quer que eu me arrependa do meu pecado, que eu me converta e comece uma vida nova. Esse é o desejo de Deus para mim. Todo o sofrimento que ele pôde experimentar já está em Cristo. Então nós temos que ter no nosso coração que Cristo já pagou todos os nossos pecados. E eu preciso agora me arrepender. Deus deixa o sofrimento, às vezes, acontecer na nossa vida para que a gente acorde, a gente desperte, né? Venha essas situações para ver onde está o nosso coração, onde está o nosso pensamento. E aí Tobias já estava pensando, olha, vou morrer. Deus não quer a morte, Deus é inimigo da morte. A morte entrou no mundo, está lá no livro da sabedoria, por causa do demônio. Então, é história. Por quê? Porque o demônio vai colocando o pecado e vai destruindo a nossa vida com os pecados e vai nos levando à morte. Não é que ele tem poder de me matar. Ele tem o poder de me levar a experimentar a morte por causa do meu pecado. Vai colocando os vícios, vai colocando guerra, vai colocando briga, vai colocando ofensas, vai fazendo com que eu torne uma pessoa azeda e amarga comigo mesmo. Então, Tobit, que era um homem de Deus, ficou amargo e azedo por causa da sua doença. E aí já queria morrer. Já queria que Deus levasse ele para o céu, que eu não quero mais ficar nesse mundo. E aí, mas Deus não queria a morte dele. Deus não quer a morte. Então, ele vai ver, vai contemplar de novo, vai fazer uma oração e Deus vai socorrê-lo para dizer, ó, nosso mal é vencido pela oração, pelo nosso arrependimento, pela nossa confissão, por a nossa busca em Deus. Nós vencemos todo o mal. E aí está o caso também de Sara, que está aqui, né? Esta também vai contar a história daquela filha de Sara, que era filha de Raguel, que tinha casado. E por situações, os 7 maridos morreram. E aí as empregadas zombavam dela, escarnecia. E aí ela vai pensar o quê? Minha vida não tem sentido, vou me enforcar. Então, às vezes, a gente pensa em destruir a nossa vida. Porque vou resolver os meus problemas. Mas ela pensou, mas também eu vou humilhar meu pai, que é um homem justo, bom, que me ama por causa de pessoas, né? Por causa da zombaria de alguém. Eu vou destruir minha vida por causa da zombaria de alguém? E aí ela resolve o quê? Rezar. Para dizer que quando eu volto os meus olhos para Deus,
os meus olhos se abrem, o meu coração se abre e a vida eterna se abre para mim. Na minha oração, eu abro as portas do céu para a vida nova. Cada vez que eu olho para Deus, que eu clamo a Ele, que eu coloco a minha vida nas suas mãos, o céu se abre e a glória de Deus vem em nosso socorro. Deus envia ajuda, envia aquele que pode nos curar, aquele que pode nos dar vida, e para que a gente viva a vida eterna. Por isso Deus vai enviar o São Rafael lá na casa de Sara, e depois vai na casa de Tobit, curar ele da sua cegueira. Porque Deus escutou a prece para dizer que a minha prece, a sua prece, vence o mal e abre as portas do céu. E destrói a morte. Quando eu volto o meu coração para Deus, quando nós voltamos nosso coração para Deus, aí nós começamos a enxergar as riquezas de Deus, as belezas de Deus de novo. Porque o demônio nos cega. O demônio nos deixa enxergar a não ser a morte e a desgraça. Quando você começar a perceber que você está só vendo a morte, sofrimento, desgraça, é porque os seus olhos deixaram de estar em Deus. Foi contemplar o mal. Quando nós olhamos para o mal, nós só vamos ver desgraça e sofrimento. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para Deus, nós vemos a vida. Nós encontramos com a vida eterna. E aí nós vamos tornar como aqueles que vão viver como anjos de Deus. Você vai tornar um anjo de Deus para as pessoas ao seu redor. Aí você já vai ficar vivendo não mais pensando na outra vida. Não, agora é uma vida que Deus vai me dar, porque Ele preparou um lugar para mim. Está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios 5. Deus preparou um lugar para que nós pudéssemos morar com Ele e contemplar a sua face, contemplar a face de Cristo, contemplar a face da Virgem Maria. Nós vamos contemplar a face de Deus, para nós vivermos também esta riqueza, porque nós vamos nos tornar gloriosos em Deus. Por isso, nosso Deus não é um Deus dos mortos. Quem está lá no céu não está morto. Meu pai não está morto, o seu pai, seu avô. Aqueles que morreram em Deus não estão mortos, estão vivos, né? O Apocalipse de São João vai dizer que eles estão lá, que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro, e que estão louvando e bendizendo a Deus dia e noite, começando o novo céu e a nova terra. É o que está preparado para mim e para você. Então a gente tem que saber viver agora esta graça, para que nós saibamos vencer a morte e os pecados. Vencer o mal e a morte. À medida que eu vou vencendo o mal do meu coração, eu vou vencendo a morte. Por isso que quando você vem aqui, você está transfigurando a sua vida mortal numa vida eterna. Cada vez que você reza, você está transformando a sua vida mortal numa vida eterna. Então, essa é a nossa riqueza. E a simplicidade de Deus é tão grande que a gente fica pensando, né, em desistir desse mundo. Mas Deus, quando vier pensamento, tomara que Deus me leve hoje para o céu. Ele vai falar para você, nada, viva tudo que você tem que viver, que depois você vai para o céu. No tempo oportuno, vai chegar a hora que nós vamos encontrar com Ele, né? Feche teus olhos um instantezinho, né? Eu não sei quantas vezes você pensou em morrer, em desistir, que você ficou irada, nervosa, pedindo a morte, pedindo que Deus te levasse, querendo morrer, querendo suicidar, querendo acabar com a vida. O Senhor hoje quer nos libertar do espírito de morte, de destruição, de sofrimento, daquele que nos persegue, daquele que nos faz desistir da vida, porque a vida é plena em Deus. O mal quer que a gente desista, mas Deus não quer. Deus te quer vivendo aqui já as graças e viver toda a glória no céu. Então, por isso Deus nos dá essa riqueza, que o Espírito Santo possa recender em nosso coração esta alegria de viver a nossa vida e de aproveitá-la cada dia mais, vivendo como filho e filha amada de Deus.